Olá, querido ouvinte, você está ouvindo a mais um episódio do podcast que eu chamo de Uma Vida. E por que tem esse nome? Porque uma vida vale o mundo inteiro. Antes da gente começar o nosso episódio, vamos aqui aos avisos de sempre. Lembrar que nós estamos nas redes sociais, @umavidapodcast, YouTube, estamos também nas plataformas digitais, no Spotify, Deezer, Anchor, Apple Podcast, se você tem iPhone. Então tem bastante opção para você poder escutar o nosso podcast. Semanalmente, lá no nosso Instagram, a gente tem deixado um texto referente ao episódio que está sendo lançado. E se você gostou do episódio, se achou interessante aquele assunto, não deixe de comentar. Vai lá no texto, dá uma lida. Eu tenho certeza que você vai gostar, que vai ser bem legal. Vamos criar lá um grupo de debate do bem, né? Sem ódio, sem xingamento, mas cada um dando a sua opinião, o seu ponto de vista. Vamos criar uma comunidade, né? Vamos aprender a extrair o máximo daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente gosta. E continuando nossa série sobre The Big Bang Theory, já falamos sobre 3 personagens. Falamos sobre o Raj, depois sobre a Bernadette. Na semana passada falamos sobre o Howard. E hoje vamos continuar falando sobre essa série. Nós vamos falar de Amy Farrah Fowler, como diz o Sheldon, né, que sempre diz o nome dela completo, né? Amy Farrah Fowler. E se você viu o nome do episódio, né, A Camponesa Apaixonada, esse camponês aí, quem já assistiu a série toda ou quase toda sabe por que disso aí, né? Então, quem não assistiu, espera chegar no episódio para entender por que desse nome. E fazendo agora uma leve retrospectiva sobre ela, ela foi introduzida na série no último episódio da 3ª temporada. O Howard e o Raj, eles escreveram o Sheldon sem ele saber num site de relacionamentos, pegaram todas as características dele, colocaram lá e deu o match, né, com a Amy. E eles fazem uma chantagem com ele para conhecer a Amy. Ele não queria, e aí eles chantageiam ele falando que tem uma meia suja no apartamento. Como vocês sabem, né, o Sheldon ele tem uma mania psicótica de limpeza. E eles falaram assim: se você não for lá no encontro, a gente vai deixar a meia para sempre escondida no seu apartamento. E o Sheldon ele não poderia ficar desse jeito, ele não aguentaria viver a vida assim, né? Para quem conhece o Sheldon. Ainda não falamos sobre ele no podcast, mas em breve nós falaremos e dissecaremos mais a história do Sheldon. Então, eles marcam o encontro lá com a Amy, numa cafeteria. E engraçado que o Sheldon no começo ele acha que não vai se interessar por ela, e ele meio que acaba se interessando por ela, porque ela tem um jeito bem parecido com ele no início da série. A gente poderia até dizer que ela é uma espécie de Sheldon feminina no início, quando eles se conhecem, porque ela também é muito inteligente, ela tem doutorado, né, em neurociência, ela também tem essa questão de contato, de não querer ficar muito perto das pessoas, que nem o Sheldon, e pra ele é tudo que ele queria, né? Na verdade, não queria, né? Porque não ligava muito pra essa questão de relacionamento. E a gente vê que ela é uma pessoa que ela é bem solitária na série também. Antes de conhecer o Sheldon e a turma, ela era uma mulher solitária, né? Tinha o trabalho dela, que ela fazia muito bem. Porém, ela tinha essa certa dificuldade. As pessoas não gostarem de estar perto dela, não gostarem do jeito dela. Ela também tem aqueles momentos que ela fala muitas coisas inadequadas, umas coisas estranhas, né? Assim como o Raj fala coisas estranhas, ela também fala algumas sugestões estranhas, alguns costumes estranhos de cultura. Por exemplo, quando se não me engano, a Bernadette ia casar, ela fala que tem uma cultura que as amigas, as madrinhas dão um banho uma na outra, e coisas assim que eles estão nos Estados Unidos, né, não é nada normal para eles. Então tem esses tipos de coisa que a Amy fala, né, enfim. Batendo agora cada característica dela, né, uma das características é o doutorado dela em neurobiologia. E isso aí é algo que
é uma coisa comum, né? Praticamente todos os personagens da série, né? Todos têm algum talento, alguma área acadêmica, tirando a Penny, mas depois a gente fala da Penny. E é legal ver que o projeto dela saiu em revistas, ela tinha um trabalho bem conceituado. A gente pode dizer assim que ela também teve uma carreira muito boa na área acadêmica. E isso é bem legal, né? Isso junta com o que a gente sempre tem falado, né? Quando a pessoa quer fazer alguma coisa, ela se esforça, ela se dedica e ela consegue. Não importa a área que a gente queira seguir, mas se a gente se esforçar, se a gente procurar ser o expert, sempre vem um retorno, não um retorno no sentido assim de que não, eu vou fazer algo só para ter algo em troca, mas é uma consequência, sabe? Nós sermos excelentes naquilo que fazemos traz consequência. A gente vê na Bíblia, por exemplo, José, que ele foi vendido pelos irmãos como escravo, e ele permaneceu 13 anos como escravo no Egito, até se cumprir o sonho, né, que Deus deu a ele, e ele se tornou governador, né, do Egito, segundo em hierarquia. E aí você lê na Bíblia, você vê que José, ele foi excelente em tudo que ele fazia. Então ele chegou na casa lá de Potifar, né, que era um dos oficiais do faraó, e tudo que ele colocava a mão, Deus prosperava. Ele era excelente naquilo que ele fazia, né? Deus primeiro estava com ele, obviamente, e Deus capacitava ele, sim, a exercer um bom trabalho. Depois, quando ele foi preso, pela mentira inventada pela mulher de Potifar, na cadeia ele também cuidava dos presos. Então ele organizava a cadeia, para você ver como ele era excelente no que ele fazia. Outro exemplo também é Daniel. Daniel foi levado, né, como escravo para a Babilônia, e ele, junto com outros vários moços jovens da idade dele, foram capacitados para servirem ao rei. E a gente vê que o fato dele escolher buscar o Senhor e determinou no coração dele não se contaminar com a comida do rei, com os costumes daquele lugar, primeiro que Deus honrou ele. Depois a gente vê durante a leitura do livro que ele tinha um espírito de excelência, né? Que o Espírito Santo estava sobre ele e que isso o fazia ser excelente daquilo que ele fazia. Então, de fato, quando a gente se procura se dedicar àquilo que a gente se propõe a fazer, Deus recompensa e Deus leva a gente para longe. Deus leva a gente além. No caso da série, a gente vê que eles não são tão religiosos assim, né? Mas que, vamos parar para pensar, alguém que às vezes não busca Deus diretamente, consegue fazer grandes feitos, porque, querendo ou não, nós somos feitos em mais semelhança de Deus. Imagina aqueles que procuram também colocar Deus no seu caminho, Deus na sua vida, Deus nas coisas que Ele faz. É a receita do sucesso. É claro que ninguém é perfeito, mas Deus, Ele nos capacita e Ele nos dá a força para fazer tudo aquilo que nós somos chamados para fazer. E depois a gente, indo para o segundo ponto, a gente pode falar um pouquinho da evolução do comportamento da Amy. Porque no começo a gente vê que ela é alguém, a gente poderia chamar de insuportável. Porque ela criticava todo mundo, ela é como se fosse o Sheldon, mas talvez até pior. Ela criticava a inteligência de todo mundo, talvez isso causado pelo seu relacionamento com Sheldon. Ou então eu poderia até dizer também que o fato dela não ter amigos e ser isolada, talvez acabou meio que criando essa mentalidade nela, de criticar as pessoas, de ser rude. Às vezes sem perceber ela fazia isso. Até o momento que ela e o Sheldon tiveram um desentendimento, porque cada um, no seu ponto de vista, achava que estava certo. Isso é algo que ela vai melhorando durante a série. Na verdade, a gente percebe que o provável motivo dela ser desse jeito é mesmo, de fato, essa questão dela ser sozinha. Várias vezes na série ela fala que não tinha amigos, que na faculdade e na escola ninguém gostava dela, ninguém queria ficar perto dela. Ela até brinca que numa festa de faculdade ela ficou bêbada e desmaiou de sono e ela acordou com mais roupa do que ela tinha antes. A gente vê que, de fato, ela era alguém que também era muito rejeitada. Talvez o jeito dela se vestir afastasse as pessoas por ser um
uma roupa um pouco mais... um estilo um pouco diferente do que o pessoal tá acostumado. E a gente vê que ela vai evoluindo, ela vai melhorando como pessoa. A gente vê a evolução que o Sheldon tem por causa dela. Porque o Sheldon também era tão antissocial quanto ela, mas ela aos poucos, ela foi fazendo com que ele se tornasse alguém mais humano, alguém mais sociável. A própria interação que ela tem com as meninas, com a Bernadette, com a Penny, faz ela ficar mais sociável. Ela nunca tinha participado de uma festa do pijama, ela nunca teve amigos de verdade, né? Ela também nunca teve um relacionamento sério. A gente vê nos primeiros episódios que ela aparece, que ela conta que ela fez um trato com a mãe de uma vez no ano sair com alguém, ter um encontro em troca do silêncio dela a respeito. A gente vê também que a mãe dela é alguém bastante autoritário. Isso aí mais no final da série a gente acaba conhecendo de fato os pais dela e a gente vê que a mãe dela, ela até briga com o pai, manda nele. Então era alguém que controlava muito a Amy, no sentido assim de ser super protetora. Isso é uma característica, né, dos filhos únicos, né? A gente vê também que isso aconteceu com o Howard. Ela até brinca que quando a mãe dela estava de castigo, colocava ela presa, trancada no armário, e falava várias coisas, como se algumas coisas que ela fosse fazer fossem de pessoas vulgares. Então a gente vê que tinha uma certa pressão, né, sobre a Amy para que ela tivesse uma vida muito regrada, uma vida muito ajustada, e talvez por causa disso ela tenha ficado tão isolada das pessoas. Mas o que é muito legal nessa série é você ver como a interação das pessoas, que às vezes tem características diferentes, faz todo mundo crescer. A gente já falou aqui do Howard, por exemplo, né, que ele era o filhinho da mamãe e mas no final da série ele virou de fato, né, um chefe de família, uma esposa e filhos. De ver que ele não era mais aquele garotinho do início da série. Então o que eu acho fantástico em The Big Bang Theory é essa interação das pessoas, de como às vezes uma pessoa que talvez você nunca fosse ser amigo dela, por ter gostos diferentes, por viver em realidades diferentes, mas na série acaba com que essa interação, né, muitas vezes provocada pelo Sheldon e pelo Leonard, que são os principais da série. Então, por causa disso, a gente vê como pessoas diferentes interagem e como isso ajuda elas a crescer. E na nossa vida é a mesma coisa. A gente vê também quando Jesus veio e escolheu os 12 discípulos e eles andaram 3 anos com ele, aproximadamente aí, que foi o tempo que durou o ministério de Jesus, e a gente vê que como Jesus foi influenciando eles positivamente, principalmente Pedro, que era talvez um dos mais resistentes, um dos que mais apanhou, entre aspas, né, de Jesus, no sentido de que não que ele tenha apanhado fisicamente de Jesus, mas de tanta coisa que ele teve que aprender, tanta coisa que ele teve que ser ministrado. Isso acontece quando a gente anda com Deus. Quando nós andamos com Deus, é impossível a gente ficar o mesmo. Se de fato a gente está andando com Deus, está buscando viver uma vida com Ele, a gente não fica igual. A gente muda e muda para melhor. Então, se você está ouvindo aqui esse podcast, assim como os personagens de The Big Bang Theory cresceram, mudaram, eu digo para você que Deus quer te mudar para melhor. Deus quer trazer o seu melhor à tona. Às vezes muita gente te critica, fala mal de você ou não te entende, mas existe alguém que te entende. Existe alguém que não quer te deixar desamparado, triste, olhando para o chão. Existe alguém que quer te ajudar a crescer como pessoa, dia após dia. Não é de uma hora para outra, não, mas é dia após dia. Dia após dia, de glória em glória, de fé em fé, a gente vai crescendo e a gente vai mudando. A gente vê que no final de tudo, ela se torna uma amiga leal. Por exemplo, quando o Leonard começa a namorar com a irmã do Raj e a Penny, ela acaba ficando triste porque ela gostava do Leonard. A Amy, entendendo que ela estaria mal, foi lá estar com ela. Existem momentos também com a Bernadette também, que ela mostra essa amizade. E é muito legal ver que
ela ainda tinha essa característica de falar algumas coisas estranhas ou de gostar de alguns hábitos da época medieval. Mas a gente vê que ela se torna alguém bem mais sociável, ela se torna alguém bem mais fácil de lidar. E provavelmente, como a gente já falou, provavelmente o fato dela não ter amigos atrapalhava ela. Até essa questão com o Sheldon que a gente comentou, é muito legal ver como a série termina em relação a eles. Eu não vou contar, né? Eu já costumo contar alguns spoilers, mas eu acho que é o tipo de coisa que você tem que ir lá e assistir para ver o final, porque vale muito a pena. É bem legal ver como termina a série, como essa questão dela e do Sheldon, como eles vão construindo esse relacionamento, que é bem lento, na verdade, né? Um relacionamento bem diferente, né? Com um contrato assinado e tudo mais, posição do próprio Sheldon, mas a gente vê que tem aquela questão lá de um encontro por mês e só poder segurar na mão em algumas situações, enfim, a gente vê que de fato eles vão crescendo, eles vão interagindo e eles vão aprendendo. Isso que é o mais importante. O mais importante é que a gente tem que estar com o coração disponível para aprender e mudar. E às vezes isso é o mais difícil na nossa vida. Bom, pessoal, eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso podcast sobre a Amy. Essa é uma série que é muito boa, dá para aprender muita coisa nela. Se você parar para prestar atenção, quanta coisa você aprende, quanta coisa às vezes a gente se identifica na série. Às vezes essa questão de ter um jeito um pouco diferente dos outros. No começo, às vezes, a gente não se entende como pessoa, como amigo. Então, nós vamos entendendo que à medida que a gente vai amadurecendo, à medida que a gente vai, sim, interagindo com as outras pessoas, a gente vai crescendo. E principalmente se a gente interagir com a pessoa mais importante de todas, que é Jesus Cristo. Bom, então se você gostou, deixe seu like lá no post no Instagram ou no YouTube. Mande esse podcast para várias pessoas, seus amigos, principalmente os fãs de Big Bang Theory. Até a semana que vem, onde teremos mais podcasts, onde falaremos mais de Big Bang Theory. Se estiver gostando, manda um direct pra gente, faça um stories, marca a gente lá, que a gente vai ter o maior carinho de ler, né, de repostar o que você colocar, para a gente poder alcançar cada vez mais e mais pessoas. Deus abençoe.